Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um podcast Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira, e a gente tem sempre um tema que a gente quer abordar e eu às vezes a gente tá convidado, às vezes eu tô sozinho, mas a gente sempre quer mergulhar num tema que vai nos deixar mais parecidos com Jesus. E hoje não vai ser diferente, tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. Então, se você é alguém que é apaixonado pela palavra de Deus e quer cada dia mais aprender e crescer na palavra de Deus, esse é o podcast para você e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então, antes da gente começar, eu quero te fazer um pedido. Já se inscreve no canal aqui para você receber tudo que a gente está produzindo. Ó, é muito fácil. Tem um botão aí, é só apertar, se inscrever e você pode até acionar esse sininho que você vai receber ainda um aviso de tudo que a gente postar aqui para você não perder nada. Como eu disse, tudo que a gente faz aqui tem esse objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. É esse caminho de discipulado, de crescer em semelhança a Cristo. E também deixa um comentário aqui, curte esse vídeo, que você vai estar falando para a plataforma que isso aqui é muito relevante. Se você está só nos ouvindo aí nas plataformas de áudio também, segue a gente aí na plataforma que você está usando para você receber tudo que a gente está produzindo. Beleza? Vambora? Podcast de hoje. Felipe Azevedo, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, Douglas, esse convite, a compartilhar um pouco desse propósito que Deus colocou no meu coração. Vai ser uma honra compartilhar um pouco do que Jesus tem feito. Muito bom. Eu estava lendo lá, Felipe, e eu não sabia porque a gente vai fazer uma conversa aqui sobre um projeto, tá? Daqui a pouco a gente mostra para vocês esse projeto de algo assim que tenho certeza que você que tá aqui também é apaixonado, porque é uma parada do Dizascope aqui. Mas eu não sabia que você tinha feito a mentoria do Dizascope, né? Então, para quem não sabe, a gente fez uma mentoria durante quase 3 anos, acho que chegou a 3 anos, a gente teve um grupo de líderes que a gente reunia de 15 em 15 dias via Zoom, né? Nasceu ali no meio da pandemia, e a gente falava sobre liderança. Então cada semana era uma temática, cada mês era uma temática, e aí você fez parte lá. Poxa, que legal. Como é que foi essa experiência? Olha, Douglas, foi uma experiência assim bem importante para minha caminhada, né? Ali eu estava para aprender um pouco de ser como um líder parecido com Jesus. E durante as aulas eu pensei, poxa, por que eu não faço um resumo das aulas do que o Douglas está compartilhando conosco, né? Então eu comecei a fazer esse resumo para mim e decidi compartilhar lá na comunidade do Facebook. Tá. Então as pessoas, quando olharam aqueles resumos, elas logo se identificaram por ser um resumo visual, didático, com uma síntese ali que, além delas revisarem aquilo que elas assistiram na aula, também era um material facilitador para quem não tinha assistido. Tá. Né? Então, eu comecei a compartilhar esse material, esse resumo lá das aulas, e as pessoas ficaram maravilhadas com aquele resumo, e foi daí que começou a surgir o projeto Mapeando a Bíblia. Porque elas imaginaram, poxa, Felipe, se você fez um resumo de uma aula do Douglas sobre liderança cristã, por que então você não faz o resumo da Bíblia? Uau, foi aí que me deu o Deus. estalo para fazer o resumo dos livros da Bíblia. E aí você começou um projeto, um Instagram inicialmente tal, que era Mapas do PH. Isso. Né? Porque Felipe é com P, PH. né? Seu Felipe. Então, Mapas do PH. E aí você começou a mergulhar e falar, como é que eu vou fazer? Qual foi o primeiro livro que você fez? Então, para que eu possa explicar o Mapas do PH, eu preciso voltar lá para 2016. Tá. Só para dar um contexto para a galera, o Felipe, ele é um dos presbíteros numa igreja lá em São Gonçalo. Lá em São Gonçalo. Como é o nome da comunidade? É a Igreja Presbiteriana Renovada Reviver. Que legal. E aí, o Felipe então faz parte, está cursando teologia, e aí começou nesse projeto. Agora, fala pra gente. Hein? Isso. Para que a gente possa explicar, para que eu possa explicar os mapas mentais, tudo começou com uma história pessoal minha mesmo, né? Em 2014, eu ingresso na faculdade de Letras de Literatura, na UERJ, uma faculdade pública. Então, em 2013, eu termino o meu ensino médio, 2014, ingresso na faculdade pública. E, Douglas, quando a gente ingressa numa faculdade pública, a gente encontra 2 desafios. O primeiro é
que o mesmo contexto que você encontra no ensino médio, você não encontra na faculdade pública. Por quê? Primeiro, o ensino público do Brasil, infelizmente, ele é um pouco precário, tá? E a faculdade pública, quando você chega, você se depara com um cenário do seguinte: era para eu ter aprendido mais coisas. Ok. Quando você diz o ensino público, o da escola. Da escola. Tá. Isso, da A escola. faculdade pública, ela já boa. é mais acadêmica. Tá, então ok. tem um ensino... Então você sente em defasagem. Sim, sem conta. Pelo menos na minha experiência particular. O segundo desafio que eu encontrei, e eu acho que quem migra do ensino médio para a faculdade também vai encontrar. Na faculdade pública você se torna independente. Porque na escola... O professor está dizendo, olha, você precisa estudar para que você possa passar na prova. Na faculdade pública você não encontra isso. O professor, se você está estudando, se você não está estudando, tanto faz. O importante é que ele está ali lecionando a aula dele. Né? Tá fazendo a parte dele. Está fazendo a parte dele. Na escola, você tem horário para entrar, horário para sair. Na faculdade, não. Você pode sair a hora que você quiser. Ou seja, está tudo nas suas mãos. Você é independente. Não tem que pedir permissão para ir ao banheiro. Não tem que pedir permissão. Não precisa falar onde vai, onde não vai. Exatamente, não tem que ter permissão. Então, é igual quando você sai do ensino infantil e você vai para o ensino fundamental. O ensino infantil você chama o professor de quê? De tio. De tio. Se você chega no ensino fundamental chamando o professor de tio, você é zoado. Vai ter problema. Então, é esse cenário que você se depara com essa faculdade pública. E então, com esses dois cenários, com esses dois obstáculos que eu encontrei, eu fui bem mal. Fui bem mal. Inicialmente? Fui bem mal. Nos 4 semestres, tirava notas ruins e na faculdade, para quem não sabe, você reprova a disciplina, né? Não é reprovar o ano, mas você reprova a disciplina. Mas chegou no 6º semestre, Douglas, eu decidi me dedicar mais. Falei, eu quero mostrar para eu mesmo que eu não sou burro. Foi então que eu decidi estudar não de forma mais passiva, mas de forma ativa. Foi quando eu comecei a sentar na cadeira da faculdade e comecei a interagir com o conteúdo, a interagir com o que o professor estava falando. Porque nos semestres anteriores, eu apenas sentava e ouvia o professor, recebia aquela informação, mas eu não interagia com o conteúdo, não me colocava de forma ativa naquele conteúdo. Foi então que eu comecei, além de anotar, a esquematizar informações. Olha só. Então, a partir dali, eu descobri o quê? De anotar. Anotar e esquematizar. Anotar é quando, por exemplo, um livro. Um livro, você tem ali palavra por palavra, frase por frase, uma atrás da outra, né? A esquematização vai de um processo ativo, quando você, a partir daquela informação, você tira as suas próprias conclusões. E aí você começa a esquematizar as informações a partir daquilo que você entendeu. Então, anotar seria quase que eu captar ali, palavra por palavra, o que foi falado, né, um registrar do que foi falado, como se estivesse fazendo uma ata ali. Exato. Agora, um esquema já é eu organizar de forma ativa como eu acredito que deveria ser. Entendi. Exatamente. Ligando tópicos, ligando com setas ou com ilustrações, com cores. Então foi a partir daí que surgiu a minha forma de estudar, né? Porque existe muito disso, da particularidade de cada um, né? Cada um consegue, precisa encontrar a sua melhor forma de estudar. E foi a partir daí que eu comecei a iniciar resumos dos meus estudos particulares. Aí, anos depois, eu, na mentoria do Jesuscope, comecei a colocar isso em prática também, não só para mim, mas também para a comunidade. Mas uma pergunta, ainda da faculdade. Melhorou suas notas? Melhorou. Que essa que é a prova, né? Melhorou as notas. E muito mais do que as notas, né? Porque eu acho que uma coisa importante para quem está nos ouvindo aqui, nota, gente. Nota é extremamente simbólico. É claro que ela revela algo,
Mas, cara, se você pode ser um cara que sabe muito e tá com dor de barriga no dia e tirar uma nota menor na prova, entendeu? Ou você pode ir lá e chutar umas questões e tirar uma grande nota e você nem saber. O lance, e nós vamos ter que ter maturidade para isso, é saber. Né? Ainda mais faculdade que você vai se tornar um profissional daquilo ali e servir a sociedade com aquilo. Então, a pergunta maior seria essa, né? Você sentiu crescendo em entendimento e conhecimento, né? Sim, eu creio que a nota, ela, como você disse, ela é simbólica. Uhum. Ela é um validador externo, vamos dizer assim, né? E o saber é completamente diferente, né? O saber é quando você consegue fixar, de fato, o conhecimento e mais do que isso, é você aplicar na sua vida, né? Sim. E isso leva muito para o nosso contexto cristão. Então na mentoria, foi a primeira vez que você, assim, meio que compartilhou isso, assim, e deixou outras pessoas usufruírem daquilo. Exato. Foi a partir da mentoria que eu comecei a compartilhar os resumos das suas aulas e daquilo que a gente estava aprendendo naquela comunidade. Manda pra gente, de novo, alguns pra gente pôr na tela aqui pra galera, viu, editor? Coloca na tela pra galera ver só do que a gente tava falando. E aí, o pessoal da mentoria que começou a falar pra você, cara, faz a Bíblia. Faz mapas mentais da Bíblia. Caramba, que Faz legal. mapas mentais da Bíblia. Porque uma das aulas da mentoria falava muito sobre a gente utilizar o online para ser um campo missionário, né? Exato. Expressar aquilo que a gente, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente aprende, porque a semente ela foi feita para frutificar para todos, né? Sim. Não para a gente plantar e comer daquela semente. Então eu creio que os mapas mentais são isso, são a semente que eu planto na internet para que outros possam usufruir também desse plantio. Cara, que demais. Deixa eu até mostrar pra galera, só para o pessoal entender agora do que a gente está falando. Então, a Editora Vida acreditou no projeto aí, né, e materializou ele. Enquanto tá no Instagram lá, é virtual, mas o livro é uma coisa muito legal. E aí aqui tem todos os livros da Bíblia. Todos os livros. Então é o Mapeando a Bíblia. Então, a introdução, ó. Mas olha que legal. Gênesis, ó. Aí você tem um mapa mental do livro de Gênesis, né? Então, existe uma ordem que você faz em todos, ou cada um você foi fazendo de um jeito? Então, por uma questão didática, né? Quando a gente faz licenciatura, a gente aprende didática. Então, a gente precisa ser muito didático para quem está consumindo o material. Exatamente. Então, eu já no meu projeto online tentei padronizar todos os livros. E juntamente com a equipe da Editora Vida, a gente padronizou todo o material de Gênesis ao Apocalipse. Muito legal, né? Então, livro a livro, tem um mapa mental aqui para você ter o resumo. Achei muito legal para fazer com os filhos. Eu achei muito legal. Sabe quando você deixa em recepção de consultório? Você tem sempre algum livro lá assim, porque a pessoa está esperando, ela pega, né? É uma coisa muito legal de ter. E claro, para você consultar. Agora, nesse discipulado com os filhos, eu sempre peço para eles verem um resumo do livro antes de começar a leitura deles no devocional, né? Então, assim que eles mudam de livro, eu falo para eles, então vamos lá, nós vamos ver. No caso deles, eu coloco eles para ver um vídeo e tal, né? Por exemplo, do Bible Project. Então, tem um resumo do livro para que você tenha essa panorama geral antes de começar a ver cada capítulo, né? Exato. E o mapa mental, quando eu decidi fazer o mapa mental da Bíblia, eu pensei, eu não consigo resumir toda a Bíblia, né? Porque seria um processo muito difícil para resumir. E quais informações, então, eu coloquei nesse mapa mental? Douglas, você sabe que a Bíblia, ela tem duas naturezas, né? A Bíblia, ela tem a natureza espiritual e ela tem a natureza histórica. A natureza espiritual, nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela não tem falhas, é ali o nosso manual de sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia é um livro histórico. Ela foi escrita por homens, ela tem gêneros literários diferentes, ela foi produzida, escrita e vivenciada em épocas distintas, e por causa dessa natureza histórica, existe um distanciamento entre nós
e as Escrituras. Uhum. E quais distanciamentos são esses? Distanciamento histórico. O que aconteceu, o que a Bíblia narra, aconteceu há milhares de anos atrás. Né? Também temos o distanciamento cultural. O que ocorria na cultura há anos atrás, há milhares de anos atrás, se nós olharmos com o nosso pensamento moderno hoje, Exato. nós não conseguimos entender. Vai perder as interpretações. Né? Exatamente. E também temos o distanciamento contextual. Né? O contexto da Bíblia é muito antigo. Uhum. E eu pensei, por que não trazer informações que encurtem esse distanciamento? Para que você possa entender a Bíblia, você precisa entender quem escreveu, em qual período esse autor vivia, qual o propósito que esse livro foi escrito. Então eu pensei, por que não trazer estas informações de maneira visual, didática e organizada, para que quando as pessoas possam pegar as escrituras, elas tenham isso que você falou, o panorama do livro. E eu tenho um testemunho, Douglas, para contar sobre esse mapa mental, que é o seguinte, você falou dos seus filhos. Sim. Se eu te falar que tem adultos que tiveram uma experiência transformadora com o mapa mental. Ainda estava no projeto online e a moça comprou os arquivos digitais e ela me mandou o seguinte direct no Instagram. Ela falou assim, PH, tem um testemunho para te contar a partir desses mapas mentais. Eu falei, glória a Deus. Meu marido não lia a Bíblia porque ele tinha trauma. Interessante. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer que tinha trauma de ler a Bíblia. Sim, sim. E ela continua a história, ela disse que a mãe desse rapaz colocava a Bíblia como uma punição. Então, se esse rapaz fazia algo de errado, ela o colocava para ler as Escrituras. Então, isso ao longo da caminhada, ao longo da experiência dele cristã, a Bíblia foi vista como algo punitivo, como algo negativo, né? E psicólogos, terapeutas podem explicar mais do que a gente de traumas que podem se revelar em idade mais avançada, né? Então ela falou que a partir do mapa mental, ele conseguiu, e aí os psicólogos usam essa palavra, ressignificar a experiência de leitura bíblica. Então a experiência que ele tinha como punição, com os mapas mentais, através das cores, através das ilustrações, ele conseguiu ressignificar que a leitura da palavra, como diz o salmista, precisa ter prazer. Prazer na lei do Senhor. Ele então reencontrou, não vou dizer que ele encontrou, mas ele reencontrou o prazer, a satisfação na lei do Senhor. Então o mapa mental, ele é além, Douglas, de organizar as informações. O seu meio, o seu objetivo é esse, mas o propósito final é aproximar as pessoas da verdadeira mensagem das Escrituras, que é a nossa transformação. Cara, isso é demais. E assim, eu venho de um contexto de envolvido e muito apaixonado com design, né? Então, eu fiz faculdade de psicologia, mas durante a faculdade de psicologia, paralelamente, de forma autodidata, eu estudava design, né? Então, eu estudava design gráfico, assim. Então, eu comprei um monte de livros sobre tipografia, sobre cores, sobre tudo envolvido com design, né? E aí, então eu comecei a trabalhar com isso e tal, e eu comecei a entrelaçar essas duas coisas, né? A gente usar o design para comunicar as escrituras, né? Então, muito envolvido ali com a palavra de Deus, filho de pastor, na igreja, servindo e tal, e com o design, quando eu vi isso se juntou, e aí você falou um negócio muito bom, que de repente você começa um aprendizado ativo, né? E isso é muito interessante, porque eu percebo quanto a gente perde na igreja, por exemplo, ouvindo uma pregação,
por a gente estar completamente passivo, né? E aí você pode pensar, né? Mas, poxa, como que a gente vai fazer na igreja? Porque não dá para eu interromper e falar, como acontece numa conversa, num pequeno grupo na casa, né? Mas é isso que eu, pelo menos, tenho essa experiência, né? Enquanto alguém está pregando, eu tô ali anotando. E não transcrevendo o que a pessoa está falando, mas colocando nas minhas palavras e do meu jeito, e às vezes até algum insight que vem para além do que a pessoa está falando, eu anoto ali. Algo que eu fico pensando sempre assim, como eu explicaria isso? Né? Então, ouvindo alguém pregar lá, eu fico assim, como que eu explicaria isso? E às vezes me vem uma ilustração, me vem uma coisa e eu tô sempre anotando, né? Aí eu queria até te mostrar. E é muito legal porque é exatamente nesse formato que você tá apresentando pra gente, né? Então, por exemplo, ontem à noite foi o Léo que pregou, né, sobre a Trindade. Daí eu fiz aqui as anotações, ó. Entendeu? E aí, para mim, funciona muito nesse formato que não tem uma linearidade, né? Então aqui no meu tablet que não tem cor, mas aqui tá em laranja e tal. Então ele falou sobre Deus Pai Criador, o Deus Pai Senhor, e aí depois o Deus Pai de Jesus Cristo, né? E aí você vai anotando, que né, ele falou uma ilustração lá da Trindade, aí eu desenhei aqui no meio e tal. Então você vai... E, cara, como isso fixa na nossa cabeça. De você bater o olho e você ver o desenho que você fez ali. E você não precisa ser bom em desenho, né? Se você fazer esse desenho aqui, porque eu tenho a impressão que quando a gente escreve, e principalmente à mão, né? Quando a gente vai para escrever à mão, tem um outro nível de fixação, né? Tem um outro nível de fixação. E algo que as pessoas muito perguntam é: o Felipe, como que você faz o resumo? E você vai concordar comigo que o desafio do resumo é você ter o poder de síntese. Isso. E o poder de síntese, nós precisamos entender que o poder de síntese é igual à vida. O poder de síntese, você tem que fazer escolhas. Você não anotou tudo o que Léo Não, exatamente, não tinha como. disse, né? Ele falou durante 1 hora. Exato. Então, ali existe um processo de escolha. E todo processo de escolha tem perdas e ganhos. Exatamente. E num resumo, para quem faz muitos resumos, tem que ter esse poder de síntese, né? Tem que ter esse poder de escolha, de entender. Eu vou ganhar algumas coisas, mas eu também vou ter que escolher perder algumas informações. Ok. E ao longo do tempo... Então tem que desapegar, né? Tem que desapegar. Mas ao longo do tempo, você vai entendendo quais as informações são mais importantes. Né? Então, quando a gente tem esse processo ativo, e aí que o cérebro ele começa a funcionar melhor. Por quê? O cérebro, o tempo todo, ele vai escolher entre aquilo que eu quero anotar e aquilo que eu deixo para lá, né? Então esse poder de síntese é muito importante quando nós estamos fazendo algum tipo de resumo. E qual foi, na sua experiência, o livro mais desafiador? Olha, o livro mais desafiador, creio que seja Apocalipse. Olha aí. Foi mais desafiador. O Apocalipse. O Apocalipse por quê? Apocalipse, de maneira geral, é um livro difícil para a maioria das pessoas, né? Porque o livro de Apocalipse traz muitos símbolos, traz a profecia, traz a revelação, mas é um livro que a gente precisa ter muito cuidado, porque nós temos várias correntes de interpretação e eu não queria levar nem para um lado nem para o outro. Então, o desafio maior foi Apocalipse para tentar trazer uma padronização e trazer as informações daquilo que eu falei, do poder de síntese, né? De querer ganhar algumas informações e tirar outras. Tirar outras. E é legal isso aqui, ó, objetivo do livro, né? Como eu disse, quando você vai para a leitura sabendo o objetivo daquele texto, ajuda muito, né? Porque a verdade é essa. É assim que a gente se relaciona o tempo inteiro, né? Eu gosto de comparar hoje a um WhatsApp ou um e-mail, né? Você sabe, quando você abre aquele e-mail do seu chefe, mais ou menos qual é o objetivo daquele e-mail. Ele vai me passar um serviço sobre não sei o quê. Então, com aquilo em mente, você vai interpretando cada frase, cada parágrafo, cada palavra ali,
dentro daquele objetivo, né? É isso aqui que ele queria, né? Então, como isso aqui ajuda no estudo, né? Você saber o objetivo, né? Quando a gente entende a intenção, né, do autor, por exemplo, as cartas de Paulo, né? Quando você, através desse material, você tem noção do porquê Paulo estava escrevendo aquilo, fica muito mais fácil o seu entendimento a respeito da sua leitura, né? Muito. Aquele texto, aquela carta não está ali por acaso. Existe um propósito por trás. Então, ter essa noção do objetivo do livro, o objetivo da carta, o objetivo do evangelho, fica muito mais fácil você ter uma noção daquilo que o autor quis dizer para aquela época e do que nós podemos trazer para nós hoje. Isso é muito importante, Douglas, porque se eu leio errado, eu interpreto errado, eu aplico errado. Mas se eu leio certo, com a compreensão correta, eu aplico corretamente. Então, o estudo das Escrituras, infelizmente, eu venho da área pentecostal, né? E tem muito disso, né? De que estudar a Bíblia você vai esfriar na fé. Se aprofundar nas Escrituras, você vai se desviar. Mas pelo contrário, né? Quanto mais nós nos aprofundamos daquilo que Deus revelou para nós através de um manual de sobrevivência, mais nós nos parecemos com Jesus. Mais nós parecemos com Jesus. Então, ter a compreensão correta da Bíblia é mais do que ser um teólogo. É você ser um estudante de Deus. Ser um estudante da revelação que Ele deixou. Então, esse mapa mental tem por esse objetivo, trazer essa compreensão, essa luz. Porque, às vezes, eu percebo, Douglas, que às vezes o problema não é constância. Pode ser, em alguns casos. Mas é a dificuldade de entender. Que as pessoas têm a dificuldade de entender. Sim, elas abrem no livro de Levítico lá, que tem várias leis, sacrifícios. Sim. Se a pessoa não tem uma compreensão que a Bíblia é um livro espiritual e histórico, ela pega qualquer versículo e aplica na vida dela. Então esse é um perigo que a gente corre. E assim, né, quando a gente se depara com um texto que faz uma afirmação maravilhosa, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você está diante de uma revelação, um princípio das Escrituras. A verdade liberta. Mas aí, esse é o ponto, né? O que é a verdade ali no texto? Então, não adianta eu achar que eu vou pegar um versículo isolado e declarar aquele versículo que eu estou sendo liberto pela verdade. Porque muitas vezes o versículo está fora de contexto, não é o que o texto estava querendo dizer. Então, sim, a verdade liberta. Então, você precisa saber qual é a verdade daquele texto. Então, não é o que a gente quiser, né? Não é distorcendo da forma que a gente quiser. E muitas atrocidades foram realizadas a partir de texto bíblico. Exato. Mas que não era o que o texto estava dizendo, né? Pessoas foram assassinadas com texto bíblico. Totalmente contrário ao espírito do texto. Então, como é importante a gente saber a verdade, porque a verdade liberta, não versículos isolados. Eu gosto muito de um exemplo, você falou das cartas de Paulo, né? Eu gosto muito do exemplo daquele texto de 1 Coríntios 3, que fala assim, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito? Quem destruiu o templo do Espírito, Deus o destruirá. E aí, a gente pega aquilo ali e fala, tá vendo? Você é um templo do Espírito. Só para de tomar Coca-Cola, porque senão você vai destruir o templo do Espírito. E assim, ainda esse texto, há outros textos que até nos dão essa compreensão de que nós somos a habitação de Deus. Mas o contexto ali, e aí quando você olha, por que Paulo está mandando essa carta aos Coríntios, né? O que ele está falando naquela porção ali? Ele está falando de divisão na igreja. Tem uns falando, eu sou de Apolo, outros falando, eu sou de Cefas, outros falando, eu sou de Paulo. Então, tá criando facção dentro da igreja. E aí ele chega nessa conclusão. Vocês não sabem que vocês são um templo do Espírito? Quem destruiu o templo do Espírito? Então, o que é a verdade ali? O que é destruir o templo do Espírito? Naquele caso, não é tomar Coca-Cola. Entendeu? Não é comer açúcar. Ali é divisão. E aí o cara tá preocupado em não fazer uma tatuagem, não tomar Coca-Cola, né? Que você pode se preocupar com essas questões, mas ali naquele texto ele tá falando fofoca.
facções. Entendeu? Você querer dividir o corpo de Cristo por assuntos secundários. E a gente perde a verdade do texto. Que nos liberta, né? Exato. Tem um texto também, em João capítulo 4, que Jesus tem um encontro ali com a mulher samaritana, Esse texto 21, né? E ele diz, vós, os samaritanos, vocês adoram a quem não conhece. E quem eram os samaritanos, né? Os samaritanos, eles interpretavam o Pentateuco da forma deles, da forma que condiziam a eles, né? E isso que acontece em muitas religiões, os exemplos que você citou. Então, você pega o texto isolado, de forma isolada, para interpretar da sua vontade. E hoje, mais do que nunca, né? São pessoas criando Deus para si mesmas, né? E nesse texto, Douglas, quando Jesus ele fala sobre adoração, para que você possa adorar o Senhor, você precisa ter o conhecimento dele. Então Jesus ele diz para a mulher samaritana, vós adorais a quem não conhece, mas os judeus adoram a quem eles conhecem. Sim. Então, a visita à igreja, ao culto, nas quartas, no domingo, é muito importante. Mas será que nós estamos adorando ao Senhor a partir da perspectiva correta, a partir da compreensão correta? Ou será que nós estamos criando um Deus para nós mesmos, de acordo com as nossas vontades, de acordo com os nossos valores? E qual é o segredo, então, para ter a compreensão correta do Senhor? A partir da sua revelação, a partir daquilo que ele deixou. Porque quando ele fala, vocês precisam me adorar em espírito, já chegada a hora, em espírito e em verdade. Em espírito significa novo nascimento. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo. E em verdade, a partir da motivação certa, né? Eu não adoro ao Senhor pelo aquilo que ele pode me dar. Eu adoro ao Senhor por aquilo que ele é. E eu só consigo conhecer a Deus através das Escrituras, através da sua revelação a partir de Jesus Cristo. Isso é muito bom. E é fundamental, né? Porque nós estamos falando aqui de você estar correndo um perigo. Porque às vezes eu ouço uns podcasts sobre saúde e tal, o Val gosta muito. Eu vi uns podcasts sobre saúde. Então o cara tá falando ali uns assuntos de algo que eu tô correndo perigo de vida. Mas nós estamos falando de um assunto aqui que o cara tá correndo perigo de vida eterna. Porque você pode estar sua vida inteira adorando um Deus e não era Deus. Era uma versão idealizada sua. Eu acho que um dos pontos que eu gosto de falar nesse assunto é que uma das formas de nós estarmos seguros nesse estudo das Escrituras para conhecer a Deus é fazer isso em grupo. Concordo. Porque eu sou formado em psicologia e eu já falei algumas vezes aqui, né? Teve uma aula que o professor falou algo e hoje nem se usa mais esses termos, né? E na época já não usava também, mas ele estava só usando uma expressão para nos explicar um conceito, né? Ele fala assim, um louco nunca sabe que está louco, né? No momento em que eu sei que eu estou louco, já começou a cura, né? Já começou o processo de cura, porque eu identificar que algo que eu estou vivendo é uma loucura já é sanidade, né? Então ele diz, por exemplo, a gente estudou esquizofrenia e tal, onde as pessoas alucinam. O que é alucinação? É eu ver algo, ou ouvir algo, ou sentir algo que não existe. Então vamos dizer que eu estou vendo aqui uma xícara. Então a pessoa que está alucinando, ela está vendo a xícara. Entendeu? Então ela está vendo. Então não é uma questão de estar vendo ou não estar. Ela está vendo. Como é que eu sei hoje, aqui, agora, que essa xícara não é uma alucinação minha? Se eu vou ver ela, mesmo ela não existindo, né, na minha alucinação. A única forma é se eu perguntar, PH, você está vendo uma xícara aqui? Duda, você está vendo a xícara? Se você falar, cara, não estou vendo nada, não estou vendo nada. Aí eu falei, opa, se só eu estou vendo, é um produto da minha imaginação e não realidade. Então, o que eu começo a perceber? Que a palavra de Deus sempre foi feita para ser estudada em comunidade. É lógico, entra no seu quarto, fecha a porta, pede o livro para você, começa a ver cada um, sim. Mas aí você sai do seu quarto e começa a ter conversas sobre aquilo. Cara, tava olhando para as Escrituras e eu percebi algo, vi isso aqui. Eu não vi, ninguém viu.
Então, peraí, vamos revisitar ali o texto. Ninguém na história viu isso. Vamos revisitar o texto e vamos olhar para aquilo ali, porque às vezes a gente começa a adaptar a palavra para as nossas realidades, né? Ao invés de deixar a palavra aí nos inserindo na realidade de Deus, né? Então, uma coisa que eu falo para a galera, isso aqui é muito legal, porque dá pra gente levar isso aqui pro contexto da comunidade. Então imagina, se chegar no pequeno grupo, nós vamos abrir aqui, ó, 2 Tessalonicenses, a partir desse mapa mental aqui, então cada um com o seu aqui, e nós vamos olhar de forma geral para esse livro e juntos ali deixar o Senhor ministrar a gente, né? Isso é muito importante, Douglas, porque existem dois meios de interpretação da Bíblia, né? Tem a história da igreja. O que é a história da igreja? O que os homens do primeiro século disseram a respeito desse texto? Muito importante. Segundo, a comunidade, como você falou, né? A comunidade é esse lugar de você compartilhar do seu entendimento e você ouvir o entendimento também das demais pessoas. E o que você falou é muito interessante no seguinte sentido. Às vezes as pessoas têm uma revelação nova, né? E se a gente olhar para os profetas do Antigo Testamento, nenhum profeta teve uma revelação nova. Como assim? Os profetas, eles repetiam aquilo que já foi dado na lei. A missão deles era: povo de Deus, vocês estão se desviando, vamos voltar. Exatamente. O profeta, eu estou terminando um artigo acadêmico sobre os profetas. E tem um texto, não consigo citar o nome dele, mas no artigo acadêmico a gente tem que consultar outras obras, né? Muitas obras. E ele fala sobre a hermenêutica dos profetas. Ok. E ele diz que o profeta, ele tem um olhar para o presente, para o passado. Tem um diagnóstico do presente, né? E para o futuro. Uhum. Quando eu estava lendo esse artigo, me lembrei, sabe de quem? Pastor Paulo Borges. Nós assistimos os vídeos dele, nós ficamos nos deleitando, mas às vezes precisa assistir uma, duas, e depois vai fazendo sentido. Por em 0.5. E uma vez você perguntou a ele, qual é o seu devocional? Uhum. Eu lembro que ele disse que abriu o jornal. Ok, é parte do devocional. Ele abriu o jornal, ele viu o que estava acontecendo, qual era a notícia do dia. Profeta. Olhar para o presente. Ter esse diagnóstico do que está acontecendo. Olhar para o passado. O que Deus disse. O que no presente está distante daquilo que Deus disse no passado. Sim. E os profetas tinham essa missão. De não só predizer o futuro. Não de adivinhar o futuro. Não. Isso era adivinhação. Ele estava dizendo, olha, se vocês continuarem por esse caminho, o futuro da desobediência é maldição. Então, o papel do profeta é isso, olhar para o presente, identificar, ter o diagnóstico, olhar para o passado, daquilo que a palavra do Senhor já disse, e ter uma previsão do futuro, de acordo com o que está acontecendo no presente, né? Então, o profeta, ele tem esse papel que é muito importante para nós. E quando você olha para o Novo Testamento, mesma coisa, né? Você vai perceber que era tudo a partir do Antigo Testamento. Sim. Né? Quando você começa a ler os evangelhos, os autores estão o tempo inteiro colocando referências do Antigo Testamento, embasando. O Paulo, ele está o tempo inteiro construindo pregações ali, né? Suas cartas são quase que pregações, sermões, a partir do Antigo Testamento. Né? E então, às vezes as pessoas não entendem, Douglas, que a Bíblia, ela tem um único plano. Ela tem uma única história. Sim. Apesar de ter seus gêneros diferentes, acontecimentos diferentes, a sua forma de narrar é completamente diferente, ela só tem uma história e uma mensagem. A história é apresentar o plano de redenção. E a mensagem é a mensagem de salvação. Quando as pessoas têm essa percepção da Bíblia, a sua leitura já muda. Já muda, né? E nós, eu e a Editora Vida, fizemos questão de trazer, principalmente nos livros do Antigo Testamento, a relação de cada um com Cristo. Né? A relação então aqui, do livro. Primeira Reis exatamente, isso. Muito legal.
Porque as pessoas não conectam, né? Não fazem essa conexão que para que você possa entender o Novo Testamento, você precisa também entender o Antigo Testamento. Afinal, tem várias referências no Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. Exatamente. E do Antigo apontando para a vinda novo. do Messias, Exato. né? Que é o que compõe a nova aliança, né? Poxa, muito legal. E quem fez essas ilustrações? Então, aí eu preciso honrar, né? Os mapas mentais começaram comigo sozinho, né? Depois foi aumentando a nossa forma de servir ao Senhor. E essas ilustrações foram feitas pela Nathalie, @nailustra, Legal. uma bênção do Senhor, nos ajudando nesse material bem para o reino de Deus. Eu perguntei qual foi o mais desafiador para fazer e qual foi o mais demorado. O mais demorado, olha, eu creio que foi o próprio Gênesis. Você vê que Gênesis tem mais conteúdos do que os outros. Deixa eu ver. Então, Gênesis foi mais demorado. Foi o mais demorado. Tem a ver com o tamanho também, né? Isso. Salmos, você acha que foi desafiador ou não? Olha, Salmos é um pouco parecido com o Apocalipse na questão da dificuldade, né? Então, eu procurei apresentar mais o objetivo do livro, a diferença entre os salmos. Sim, tem tipos de salmos, né? Exatamente. Muito legal. E qual que você mais curtiu fazer? Olha, eu gosto muito do livro de Atos, tá? Tanto pessoalmente... É mesmo? Eu por curto bastante. Eu gosto por causa das experiências que a igreja primitiva passou, vivenciou, os seus milagres, a sua formação, né, o seu surgimento da igreja. Ali eu me encontro como parte daquilo, né? A continuação dessa igreja que continua viva e espiritual na Terra. Por isso que eu gosto muito do livro de Atos. Tem muito a ver com a gente, né? Isso. Na nossa missão. Agora, teria como você dar algumas dicas pra galera de como é que eles poderiam começar a fazer mapas mentais, né? Então, como a gente disse aqui, poderia ser de uma aula, poderia ser de uma pregação, mas da sua leitura bíblica também, assim. Que dicas você daria, assim? A primeira dica é o poder de síntese. Já falei aqui, né? Tá. O poder de síntese, mas antes tem um processo ativo. Tá. Nós não podemos ser apenas recebedores de informação. Nós precisamos também ser formadores de informação. Mas na e prática, o mapa mental... como é que funciona esse processo ativo, assim? Então, você ter uma escuta ativa, tá? Uma escuta ativa. Você ter sempre um papel, uma caneta e ter esse poder de síntese, né? De você poder escolher as informações. E aí, quem vai iniciar hoje, a iniciar um mapa mental, vai dizer, eu não sei fazer. Exato. E eu digo, eu também não sabia. Tá? A construção do mapa mental é como uma jornada que você vai aprendendo ao longo do tempo. A mesma coisa do poder de síntese, né? Eu não nasci com o poder de síntese, não nasci com um dom de sintetizar as informações, mas eu fui aprendendo ao longo da caminhada. Então não tem muito mistério. É sentar na cadeira, ouvir, anotar aquilo que você acredita ser importante e fazer um mapa mental. E é legal porque não tem, assim, uma regra de posição, é muito mais livre, né? É livre. Eu gosto de pegar a folha e colocar o tema principal, né? Então, por exemplo, como se fosse o nome do livro ou o tema da pregação, no meio, assim, né? Então, você colocar o nome no meio, porque pronto, você já quebrou, né? Já não tá lá em cima, já não tem uma hierarquia ali, né? E aí você começa a puxar a partir dali tudo que está sendo falado e tal. E isso Exato. ajuda muito. E um ponto importante também da construção do mapa mental é você entender a posição de cada informação. Ok. Então, por exemplo, nós temos o título, nós temos o subtópico, nós temos o né? subtópico do subtópico. É entender a hierarquia dessa informação. Isso você vai aprender ao longo do tempo. Você não vai nascer sabendo. É a partir do treinamento, do dia a dia, que você vai conseguir construir o mapa mental. E o mapa mental, ele tem o seguinte benefício. Eu coloco o Mapeando na Bíblia em 3 pilares. Descobrir, revisar
e memorizar. Ok. Descobrir porque as pessoas vão descobrir informações valiosas das escrituras para poder interpretá-la. Revisar porque eu não sei você, mas eu sou um cara muito esquecido. Também. Tá? Então, se não é minha esposa, eu estou perdido. Minha chave, meu celular, eu não sei onde eu coloco. Enfim, mas a revisão, ela é um processo muito importante para a memorização. Então, às vezes as pessoas querem memorizar a Bíblia, mas leram apenas um dia. Leram um capítulo e deixaram para nunca mais ler. O processo de revisão não. O processo de revisão é você voltar àquele conteúdo, ler novamente, porque o cérebro, ele tem essa capacidade de colocar informações na memória de curto prazo e na memória de longo prazo. Se você consulta um conteúdo e não volta àquele conteúdo, o cérebro ele identifica, olha, essa informação não é tão importante. Então eu vou descartar. Agora, quando a gente volta ao conteúdo, fixa mais na nossa mente, né? E o mapa mental, ele tem essa capacidade de não só você sintetizar a informação, mas você de voltar àquele conteúdo e revisar. Então, por exemplo, esqueci quantos capítulos tem em Gênesis. Eu abro aqui no mapa mental Tem um 50 e já gigante. Né? Bem grande. Com cores, que é outro processo também importante para fixação da informação. Cara, isso é muito legal. E uma coisa que eu faço sempre é anotar, né? Por exemplo, estou num estudo ali da Bíblia, eu ia anotando e rabiscando tal, com cores diferentes tal. E na sequência, na primeira oportunidade que eu tenho, é de compartilhar com alguém. Né? Então, a primeira oportunidade que eu tenho é eu abrir e falar, que legal aqui, cara, que eu vi hoje em Efésios e tal. É interessante, né? Se aparecer isso. Aí a pessoa fala alguma coisa também, entendeu? Então, esse é um revisitar, né? Porque agora falando. E para mim, nesse poder de síntese, aconteceu muito por causa das redes sociais. Né? Então, por exemplo, agora o Reels é 1 minuto e meio, mas já teve épocas do Stories ser 15 segundos, né? Então, você era obrigado a falar, como é que eu pego isso aqui, né? E eu falo nesses 15 segundos. Como é que eu pego isso aqui? Eu falo hoje, agora. Então, por exemplo, eu prego no domingo, geralmente eu faço um Reels ali da temática do domingo. E agora é 1 minuto e meio. Então, eu preguei em 50 minutos. Como é que eu poderia em 1 minuto e meio falar? Isso é um treino, né? É você ir treinando. Então, às vezes eu até gravo 2 minutos e tal, mas aí na edição ali, você vai cortando, porque tem que ficar com 1 minuto e meio, né? E aí você percebe que você tem que achar o cerne da mensagem, né? Exato. O nosso cérebro é como um músculo, né? Quanto mais você vai treinando, mais você vai se adaptando, mais você vai conseguir fazer esse resumo e essa síntese, né? E quando nós estudamos a Bíblia, nós nos deparamos com algumas dificuldades, além da compreensão. A primeira é a nossa natureza. Né? A nossa natureza, ela inclina para o mal. O nosso coração, ele não quer orar. O nosso coração, ele não quer ler a palavra. O nosso coração não deseja, por natureza pecaminosa, não deseja as coisas espirituais. Então, esse é um primeiro obstáculo que nós enfrentamos quando lemos as Escrituras. O segundo é o comportamento. A nossa cultura brasileira, infelizmente, as pessoas não leem. Sim. Graças ao Senhor que tem colocado o Ministério de Zescope, que tem introduzido a leitura como uma forma de aprender mais do Senhor através de homens e mulheres de Deus. Mas, infelizmente, a cultura brasileira ainda não lê. E o comportamento do brasileiro é aquilo que eu falei inicialmente. É receber sempre as informações passivamente. Então, seja no colégio, seja na igreja, eu só absorvo, não interajo com a informação. E o terceiro é uma batalha espiritual. A leitura das Escrituras, existe uma batalha espiritual acontecendo. O inimigo das nossas almas não quer, Douglas, que nós oremos. O inimigo das nossas almas não quer que nós leiamos as Escrituras, porque a partir da leitura, a partir do relacionamento com Deus, nós vamos nos parecer mais com Jesus. E se eu fosse dar algumas orientações a essas pessoas que têm essas dificuldades que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? O primeiro, a nossa natureza pecaminosa é submissão ao Espírito Santo.
Douglas, eu não consigo mudar a minha natureza por conta própria. Eu Vai não ser um consigo, fingimento. não consigo. Se eu mudo o comportamento, mudo só o comportamento. Exato. Mas eu preciso estar sujeito ao Espírito para que ele produza em mim o seu fruto, para que ele produza em mim o seu desejo, para que ele produza em mim o seu propósito. Então é o que eu estava falando sobre o novo nascimento. Você só tem o desejo de orar ao Senhor, você só tem o desejo de ler a palavra se você for uma nova criatura, porque uma nova natureza já está presente em nós. Se você não tiver essa nova natureza, você vai ler a Bíblia como um livro apenas puramente histórico. Um livro que vai apenas encher a sua mente de conhecimento. E Deus não quer que apenas aumentemos o nosso conhecimento das Escrituras. Deus tem um propósito maior, que é transformar o nosso coração, nos parecer com Jesus. E quando a gente fala sobre parecer com Jesus, Douglas, eu me lembro do versículo do apóstolo Paulo, que ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando eu me reúno com jovens, ou em algumas ministrações, eu faço a seguinte pergunta. Eu falo: alguém pode imitar a sua vida hoje? Você poderia ousadamente falar isso? Me imitem. Aí a pessoa, eu falo, se você não tem essa ousadia, não é porque você é orgulhoso, não. É porque você sabe que você está distante do modelo perfeito. Paulo, ele só pôde falar isso porque ele sabia a quem imitar. Então, você conhecer as Escrituras, ter o desejo das Escrituras, precisa partir dessa nova natureza. Precisa estar debaixo da submissão do Espírito Santo. Então, vencer a nossa natureza pecaminosa somente por meio do Espírito Santo. O segundo comportamento. Às vezes nós temos o desejo de orar, nós temos o desejo de ler as Escrituras, mas às vezes a gente não sabe como. Porque o comportamento nos induz à procrastinação, à preguiça. E quando a gente fala de preguiça, qual imagem te remete de preguiça? Preguiça? Um homem sentado no sofá, largado. Justamente. Mas tem um livro bem pequenininho, chamado Preguiça, de um padre. Já li. Já leu? Bem curtinho, que é pra preguiçoso. Mas falso, olha, ele é falso. fino, mas ele é pesado. Nossa, cada frase dele. E ele fala sobre as máscaras da preguiça. A preguiça, ela se esconde atrás de algumas coisas. Então, quando a gente fala sobre ser preguiçoso, vem essa imagem na mente de um homem deitado no sofá, com comida, assistindo Netflix, procrastinando o que é mais importante. Mas, na verdade, esse padre, ele diz que a preguiça, ela também se esconde atrás da atividade. Sim. Muito forte. Porque isso. preguiça não é necessariamente você deixar de fazer. Preguiça, ele define, é você deixar de fazer a vontade de Deus. Uau. Então, às vezes, a gente está tão imerso nas nossas atividades, inclusive ministeriais, que a gente deixa de fazer a vontade de Deus, que é a nossa devoção do dia a dia. É conhecê-lo, né? É conhecê-lo. É se relacionar. Então, às vezes, o comportamento aí da segunda dificuldade das pessoas, ela precisa ser mudada na disciplina. Uma coisa legal até para falar para as pessoas que estão nos ouvindo é que talvez você está nos ouvindo, você não tem o hábito da leitura. Então, é desenvolver. É hábito. Então, hoje você vai conseguir ler uma página, amanhã você vai conseguir ler 2, depois começa a ler 3, 10, 30. É um músculo. Entendeu? Hoje, se for na academia, você vai fazer algumas repetições. Se for amanhã, depois de amanhã, 1 mês, 2 meses, 1 ano, isso vai melhorar. Então, todo mundo consegue. Ok? Todo mundo consegue. E, logicamente, tem uns mais, outros menos, mas todo mundo consegue. Então, é hábito. Só que, o que eu queria dizer? A gente pode facilitar para a próxima geração. Então, se você é pai, coloque o hábito da leitura na sua casa. É claro que você vai ter que ser o exemplo, mas coloque o hábito da leitura. E aí eu vou dar até um testemunho interessante, que eu vi de um líder dizendo que o pai dele atrelava a mesada à leitura. Então, cada livro que você lê, você vai ganhar tantos reais, entendeu? E eu achei isso muito legal. E aí, no jantar,
cada um falava o que leu durante aquele dia, durante aquela semana e tal. Então era incentivada a leitura. E aí você pode falar assim, mas meu filho está lendo lá um livro aleatório de uma historinha lá da Mônica. Não tem problema, logicamente, se não for algo ruim, imoral, uma mensagem ruim. Mas fora isso, não tem problema, porque ele precisa do hábito da leitura, ele precisa aprender a ler e a conseguir ler e compreender o texto, porque toda vez que a gente vai para as escrituras, é uma leitura, é compreensão de texto, é saber português, né? Então, essa é uma ferramenta fundamental para a nossa fé. O nosso Deus decidiu deixar para nós um livro. Então, nós temos que nos dedicar a essa habilidade de ler. Meu pai tem uma frase que ele sempre repete, não é dele, ele sempre repete dizendo, aquele que não lê porque não quer, é pouco diferente de quem não lê porque não sabe. Entendeu? Então, cara, não tem como. É através da leitura que a nossa mente, a nossa capacidade vai ser expandida. Né? Exato. E o hábito, você não tem vontade, né? Sim, inicialmente não. Não tem vontade. E algo que eu aprendi porque dói, né? Exato. Tem uma frase dos puritanos, que é, ore até que você consiga orar. Muito bom. E o que essa frase quer dizer? Porque quando a gente começa a orar, nossa mente está meio dispersa, né? Então a gente está orando ali automaticamente. Na obrigação. Sim. Como alguns, na última viagem que eu vi, foi até em Santana, na Bienal, chega de regras. E ele fala muito sobre essa busca pelo interesse, né? Essa busca ao Senhor pelo interesse dele nos abençoar. Então, às vezes, as pessoas até oram pela sua manhã, mas é para ter um dia abençoado. Sim. Eu vou ao culto não para que eu me relacione com a comunidade e preste ao Senhor um culto como um povo de Deus, mas eu vou para que nada de mal aconteça na minha semana, né? Então essa frase, ela diz, ore até que você consiga orar verdadeiramente, ou seja, você até inicia no automático, até no interesse, mas ao longo da sua oração, o Senhor vai encontrando verdade. Sim. A sua oração começa a ser verdadeira, né? E o hábito é isto. O hábito, você vai começar com a obrigação. E ao longo do tempo, a leitura vai se tornar um prazer. Um prazer. E agradeço muito ao meu pai, que é um leitor voraz, assim. Então, pelo exemplo, meu pai, por exemplo, não fez isso de dar uma mesada e tal, mas pelo exemplo, né? Eu via meu pai lendo o tempo inteiro, então isso fez parte da minha história, faz parte da minha história, né? E assim, ainda nesse assunto da leitura e do livro, gente, pra você que tá aqui, assim, às vezes a gente não tem noção do tamanho do tesouro que é um livro, porque é você pegar o que às vezes algumas pessoas construíram por 30 anos e ela tá te dando ali, ó, de mão beijada. Por exemplo, sintetizando tudo aquilo que ela gente, já vivenciou. Trabalho de muitas e muitas e muitas horas e dias e dedicação. A pessoa tá te dando e falando, tá aqui, ó, usufrua disso daqui, que demorou horas. Então, cada livro, gente, é lógico que tem livro ruim, mas, né, cada livro bem indicado, bem feito, né, é um tesouro absurdo que tá ali, né, um tesouro que não tem preço, na verdade. Você tá pagando pelo papel. Exato. Né? Então aqui imprimiu em cores, então vai ter um valor nisso aqui. Mas o tempo dedicado isso aqui não tem preço, né? Ao você emprestar sua capacidade mental para alguém com essa síntese, não tem preço. Então, eu acho que a gente tem que tratar melhor os livros como esse tesouro, e aí a palavra de Deus como um tesouro inigualável. Então imagina, o conhecimento de Deus, de quem Deus é, de salvação, tá em cima aí de uma escrivaninha na sua casa, cara, disponível, mas é como se tivesse uma barreira ali, que é a sua dedicação, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Então há sim um esforço, também para os que querem, né? Exato. Precisa existir em nós a responsabilidade de buscar mais do Senhor. No meu processo de conversão, poderia dividir em
dois processos. O primeiro é quando eu me converti mesmo, mas eu não sabia que eu tinha me convertido. Ok. Eu tinha uns 7 anos. Estava numa igreja, o pastor chamou para o altar e eu fui lá, sem saber, sem entender. Mas é aqui que a gente entende o poder do Espírito Santo. Sim. E no altar, eu só sabia chorar. Pedir perdão nem sei pelo quê, porque eu tinha 7 anos. Mas nós sabemos pelas escrituras que nós nascemos no pecado, Exato. né? Mas para você ver que era uma obra sobrenatural do Senhor. Mas depois desse tempo eu fui para a faculdade. E na faculdade, você sabe, tem os manjares, tem as oportunidades. Mas eu estava num bar e eu estava justamente igual essa caneca aqui, com vodka. Essa tá com água, tá, gente? Tá com água, né? Somos crente. E eu vi aquela voz. Seu lugar não é esse. A partir do momento que eu ouvi aquela voz, Douglas, eu já falei, quarta-feira eu vou voltar para Jesus. E dito e feito. 2015, lembro até hoje. Eu, no culto, já estava pedindo. Gente, faz o apelo, pelo amor de Deus. Eu só vim pra isso. Só vim pra isso. E aí veio um abençoado, a pastora lá fez o apelo e eu fui e me converti novamente, vamos dizer assim. Voltei aos caminhos do Senhor. Mas essa foi a minha experiência. Sim. Experiência mística. Mas eu precisei conhecer mais de Deus. Precisei entender quem Deus é. Quem foi aquele que me resgatou do meu pecado, das minhas trevas. E eu só pude conhecer através das Escrituras. Que é esse livro que ele deixou para mim. A minha conversão não pode se limitar à minha experiência mística. Eu preciso ter contato com o livro, com a revelação que ele deixou. Então, às vezes, as pessoas podem falar assim, mas eu tenho tantas experiências sobrenaturais com o Senhor, amém por isso. Mas você precisa ter esse contato com essa revelação, até mesmo para conhecer mais de Deus. E de tá quem disponível. está né? disponível. É um privilégio, né? Não é nem um tem que, né? É o privilégio de, né? Tá disponível esse tesouro maravilhoso, né? Agora, qual que é o terceiro que você disse? Então, você disse primeiro, então eu preciso de uma experiência com o Espírito Santo para minha carne ser vencida, para ir para a Escritura. Segundo, é a dificuldade de leitura, né? Que infelizmente é cultural, né? Mas o que é o terceiro que você disse? É a batalha espiritual. Uhum. Como eu disse, o inimigo, ele não quer que você leia a Bíblia. E aí, como que nós podemos vencer o inimigo das nossas almas? Essa é a grande questão. Eu que sou da ala pentecostal, o pessoal vai dizer, repreende em nome de Jesus. Pode ser também. Repreende em nome de Jesus. Mas antes da repreensão, existe um segredo que Tiago nos dá. Ele diz, sujeitai-vos a Deus. Um crente, para vencer o inimigo das nossas almas, ele precisa estar debaixo da obediência do Senhor. Debaixo da submissão do Espírito Santo. E aí o texto continua, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O segredo da batalha espiritual não é só você bater o pé, não é só você repreender em nome de Jesus, é primeiro você estar sujeito ao que Deus fala, ao que Deus já revelou. E aí, em seguida, você resistir às tentações de Satanás. Né? E as tentações de Satanás, às vezes, vêm em aspectos bons. Então, Geralmente. E tem outra pregação ainda do pastor Paulo Borges Júnior que ele fala que o tentador, ele nunca vai te fazer errar. Ele vai te induzir a fazer o certo com o propósito errado. Motivação errada, coração errado. Com a motivação errada. Então, às vezes você, mas eu tô trabalhando muito para trazer o sustento da minha família. Então, às vezes, não é um adultério, Douglas. Às vezes, não é porque a pessoa caiu num pecado sexual. Mas, às vezes, nessa batalha espiritual, é o diabo nos enganando com a nossa quantidade de atividades. Eu estou trabalhando para dar o melhor para minha família. Sim. Mas será que essa é a vontade de Deus?
A vontade de Deus é que nós tenhamos famílias saudáveis, famílias dentro da presença dele. E isso inclui devoção. E isso inclui leitura da palavra. Os avós da minha esposa, Douglas, é uma grande referência para mim. Seu Valdir e Dona Zélia. Douglas, você pode chegar lá, eles são presbiterianos, mas são presbiterianos tradicionais. Você pode chegar lá todos os dias às 2 horas da tarde. Às vezes a gente chega lá, eles estão fazendo o quê? Cantando o inário e lendo a palavra de Deus. Sim, sim. E a avó dela disse uma vez o seguinte para mim. Ela falou, olha, eu não leio muito não, mas eu leio o necessário. E isso vale pro hábito. Para você iniciar, você não precisa ler muito, né? Começa sim. aos poucos. Que é como comer, né? Como comer. Desde que você leia em grandes porções, que é o que você ensina, não é? Leia em grandes porções. Então, essa batalha espiritual é você entender que você tem um compromisso diário de relacionamento com o Senhor, de obediência. Muito bom. Poxa, obrigado, PH. Muito bom. Eu queria incentivar todo mundo que está aqui com a gente a adquirir Mapeando a Bíblia. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você pode pedir o seu, tá? Mas também seguir o Mapas do PH para você estar acompanhando tudo que ele tem postado lá, que tem esse objetivo, te dar ferramentas para você conhecer mais da Palavra de Deus. Queria ser muito honrado de saber que o projeto nasceu ali a partir da mentoria, né? Que a mentoria também foi um empurrão aí para tudo isso e que o Senhor possa expandir isso, te dar sabedoria para cada vez mais alcançar mais pessoas e que mais pessoas sejam apaixonadas pela palavra, conhecedores da palavra e a partir disso comece a ensinar ainda a palavra para seus filhos, em suas igrejas e tal. Mas uma honra te ter aqui, viu? Que bênção, Douglas. Eu que agradeço. Sei que vai ser um canal de expansão daquilo que Deus já tem me dado e eu quero incentivar a todos que estão me ouvindo, me vendo, que você também seja um portador da mensagem, daquilo que Deus tem entregado na internet. Na internet tem muitas mensagens, muitas inspirações, mas que nós sejamos essa cópia de Jesus, amém, essa imitação de Jesus. Então, se você tem esse canal, esse Instagram, use para a glória de Deus. Sim. Que você enxergue a internet como um campo missionário, assim como eu tenho enxergado. Agradeço demais, Deus te abençoe. Glória a Deus. Você que foi aqui com a gente assistindo, você que foi com a gente ouvindo, eu queria te fazer um pedido. Pega esse link, sai mandando aí nos grupos, mandando para todo mundo, para mais pessoas serem inspiradas. Talvez no meio, quando a gente falou de leitura, quando a gente falou sobre como ler a Bíblia, os desafios, você pode ajudar alguém a simplesmente destravar isso e ter a vida transformada através dessa disciplina do estudo da palavra. Então, pega esse link, manda para a galera aí, ouve com outras pessoas e, claro, vai meditar na palavra, estudar a palavra, pede aí o Mapeando a Bíblia para te ajudar e faz isso com seus filhos. Vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!